Oi, eu sou a Nathalie, a sua sommelier de romance, e para essa semana eu trouxe um boys love que tem a mesma autoria de Os 10 Anos que Mais Te Amei, que para quem não conhece, é um dos romances que mais me fez chorar em toda a minha existência. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre ele, só que eu não tive muito tempo essa semana, então eu escolhi pegar uma obra menorzinha do autor para que assim eu possa introduzi-lo a vocês. E eu já adianto, essa daqui é muito fofa, é muito inocente, é para baixinhos, ou seja, não tem cenas para adultos. E esse daqui é o nome dela. Então vamos lá para a história? Diferentemente da maioria das outras obras que eu trouxe aqui, que eram manhuas, ou seja, eram quadrinhos coreanos, essa daqui é um manhua, ou seja, um quadrinho chinês. E é por isso que o protagonista dela vai se chamar Lily. Então, o nosso protagonista Lee, ele é um estudante universitário que precisa arrancar um dente. E eu acredito que esse dente seja um siso, porque não é normal você estar na universidade e ter que arrancar os dentes. Eu já arranquei meus 4 sisos e assim, não quero comentar sobre isso, eu acredito que ele tenha arrancado um siso também. E depois do procedimento, ele percebe que ficou tão desorientado que esqueceu as suas chaves lá no consultório. Então ele volta ao consultório e quando ele volta, ele consegue ver o médico que arrancou o seu dente sem todo o equipamento, porque durante o procedimento o médico estava usando uma touquinha, o médico estava usando uma máscara e tudo mais. E ele vê esse médico sem essas coisas todas e ele fica assim: quem é este macho? Uau, que espécime é esta de homem que cai diante de meus olhos? Gente, ele se apaixona à primeira vista pelo dentista dele. É muito engraçado porque ele olha pro dentista, fica boca aberta, só que ele acabou de fazer um procedimento. Então ele se mexe e aí o negócio, coisa começa a sangrar na boca dele e aí a assistente entra em desespero. Eu fico, gente, calma, calma, que desespero. Enfim, depois dessa paixão à primeira vista, ele fica, e agora, como eu vou fazer para me aproximar desse dentista? Ele marca uma nova consulta e nessa nova consulta ele fala que quer corrigir seus dentes. E o dentista fica, ok, tá bom, deixa eu analisar, eu sei que você veio aqui outro dia, eu já conheço seu histórico, vamos lá. Ele olha ali a boquinha do menino e fica, então, não tem nada de errado com seu dente. Não tem nada pra corrigir aqui nesse dente. Na verdade, você tem dentes bem saudáveis e muito melhores do que a maioria das pessoas que vieram aqui. Não tem o que eu corrigir pra você. Aí o protagonista fica, tá bom, então, tudo bem, eu vou me recolher na minha insignificância e vou embora. E ele começa a matutar, e agora? A desculpa que eu tinha arranjado de ver o dentista de novo desapareceu. O que eu faço? Como eu posso me aproximar dele? E ele tem uma ideia, gente, que realmente é fora da realidade. Ele é filho de uma família bem riquinha. Ele vai usar esse dinheiro dele para se aproximar. Como? Ele tem uma colega de sala, ou é de faculdade, não explica muito bem, mas eu acho que é só de faculdade. E ele diz, fulaninha, você não tinha dito que queria colocar aparelhos antes? Ela, sim, eu tinha dito sim. Aí ele, e se, segura, e se eu pagar pra você botar o seu aparelho? Ela fica, o quê? Ele, eu vou custear todo o seu tratamento médico sem ele cobrar. Aí ela, a gente é só colega, a gente não é amigo, tu não me conhece, por que tu vai fazer isso por mim? Aí ele, você quer ou não quer? Eu vou pagar. Aí ela, tá bom, eu quero. Ela aceita fazer e a única condição é que ele a acompanhe em todas as consultas. E para quem que ele marca o dentista? Sim, ele marca um horário com o dentista que ele tá afim. E quando eles chegam lá, tem uma fila enorme de pessoas, gente, porque ele é literalmente o dentista gato. Ele é o dentista mais novo que tem ali naquela clínica. É claro que todo mundo quer, e inclusive as pessoas se arrumam pra ir ver ele. Ele fica tipo, por favor, não venham com maquiagem, eu vou ter que remover a maquiagem aqui de vocês pra poder fazer os procedimentos, por favor, parem de vir de batom. Quando a colega dele, que é a Liao, entra lá pra conversar com o dentista, falar que quer botar aparelho e tudo mais, ele nota que o Lee tá ali de novo. Ele fica, aquele menino ali de novo. No caso, o nome do dentista é Zian. Zian? Zilan. Gente, desculpa, eu pra nome chinês, misericórdia. E eu já quero deixar claro que não, isso aqui não é um roteiro de ChatGPT. Eu escrevo nas notas do meu celular e depois mando pra imprimir, porque fica mais fácil. Eu sou uma velha que precisa de papel. Inclusive, até esqueci de citar, uma das coisas que a Liao fala é, pra que você quer pagar esse negócio pra mim? Você tá afim de mim? Aí ele, não tem nada a ver com isso não. Tem nada a ver com isso não, segura sua onda aí. Depois de poucas consultas que ele acompanha, que o Lee acompanha a Liao, ele fica, eu tô apaixonado mesmo por esse doutor, e eu não posso mais guardar os meus sentimentos apenas para mim, eu preciso me declarar para ele. Ele se perfuma, se arruma todinho entre aspas, não vê diferença nenhuma, e vai, hoje na consulta da Liao eu vou me declarar pro dentista bonitão. Então, durante a consulta, o dentista começa a conversar um pouquinho com a Liao e sua assistente também, que o dentista tem um assistente, e ele comenta,
Ela pergunta pra ele, o senhor é tão novinho? Eu acho que o senhor é o dentista mais novinho que eu já vi, porque ele tem bem menos de 30 anos. Como foi isso? Aí ele, eu sempre fui um estudante muito bom, tão bom que ele acabou pulando uma série e se formou muito cedo, e ele se formou nos Estados Unidos. Ela ficou, caramba, que incrível, nossa, você é muito inteligente, doutor bonitão. Enfim, então a assistente dele fala, ele tem namorada, viu? E aí, o chão do Lili some diante dos pés dele. Desaparece, ele fica, o quê? Ele já tava todo prontinho pra se declarar, tinha penteado o cabelinho, passado o perfuminho, e ele fica, caramba, ele tem namorada. Acabou minha chance. Ao final da consulta, ele fala pra Liao, olha, Liao, eu não vou mais te acompanhar, tá bom? Aí ela fica, uai, por quê? Aí ele, porque sim, mas eu vou continuar pagando seu tratamento. Aí ela, tá bom, beleza. E ele fica tão distraído com isso e tão tristinho, gente. Ele decide que a melhor opção que ele tem é se afastar, porque ele tá apaixonado por um cara comprometido, que ele nem sabe se gosta também da fruta, né? Aí ele pensa, poxa, vou me manter longe pra eu conseguir, né, diminuir esses sentimentos, porque quanto mais eu ver ele, esse sentimento só vai aflorar. Eu achei uma atitude legal, achei bem esperto da parte dele, ficar evitando, porque se ele continuasse vendo o doutor, ele só ia se magoar mais. Só que ele fica tão distraído pensando no doutor, quando tá longe dele, apesar de estar tentando não pensar nele, que durante um esporte ele acaba se machucando e torce o tornozelo. E se passam 3 semanas desde então até ter a nova consulta da Liao. E quando ela chega na consulta, o médico percebe que o Li não tá com ela. E ele fica, onde é que tá o garoto que sempre te acompanha? Ela, eu não sei, ele não quer mais me acompanhar nas consultas. Aí ele pergunta, vocês brigaram? Vocês estavam namorando, né? Aí ela, o quê? Sim, vocês estavam namorando? Ela, não, a gente nunca namorou. Eu não conheço ele muito bem, na verdade, a gente é só colega e tudo mais. E ele, peraí, ele te acompanhava em todas as consultas, ele pensando, né? Esse garoto te acompanha em todas as consultas, ele paga o seu tratamento, porque ele já viu o menino pagando, e vocês dois não namoram? Então as pecinhas começam a se encaixar na cabeça dele. Lentamente, e ele fica, meu Deus. Então ele chega pra Liao e fala, me dá o número de telefone do Lili. Ele então liga pro Lili, e o Lili atende, e coincidentemente ele tá no mesmo hospital, porque lembram que ele torceu o tornozelo? Apesar de já fazer algumas semanas, ele volta no hospital pra ver como é que tá sendo a evolução, e ele ainda tá andando de muletas. Ele fala, olha, eu tô aqui pelo hospital. Então o médico, certo, então você tem alguma coisa pra fazer depois? Não, eu não tenho não. Será que você pode vir aqui quando você terminar a sua consulta? Posso sim. O Lili tá ali com o coração dele acelerado, né? Porque fortes emoções, o seu crush ele liga do nada, depois de você sumir. E ele vai lá encontrar com o dentista. Mas quando ele chega, eu devia começar a chamar ele pelo nome, gente, mas é tão mais fácil chamar ele de dentista. O nome chinês é muito difícil. O dentista ainda não terminou os atendimentos, então o dentista pede pra ele esperar. E tem uma poltrona onde ele fica sentado esperando os atendimentos acabarem até que pega no sono. Uma coisa que eu não entendo, inclusive, por que a poltrona de descanso fica dentro do consultório. Não era pra ter uma sala de descanso? Porque o Lili literalmente dorme enquanto o cara tá fazendo os atendimentos, tipo, do lado. Não é numa sala separada, é do lado. É a poltrona, a maca entre aspas, né? Aquela cadeira de dentista e uma cadeira com computador. Tudo no mesmo canto. Então, imagina você entrar pra fazer um procedimento e ter um cara aleatório dormindo na poltrona Eu não entendi essa. Enfim, ele adormece ali naquela poltrona por um tempo, e quando ele acorda, ele tá coberto pelo jaleco do doutor, e o doutor dentista doutor, fala, o que você anda aprontando, hein? Você machucou seu tornozelo, você vive no hospital agora. Você não já tá bem grandinho, não, pra ter que ficar vindo pro hospital? Desse jeito você me deixa preocupado. E o Lili, que ainda tá meio desorientado, fica assim, você se preocupa comigo? Por que você se preocuparia comigo? Ele sim. E chama o Lili de Doudou. E eu fiquei, o que é isso? Gente, eu nunca vou entender como é que se faz apelido chinês. E o Lili fica, Doudou? Ele me chamou do Doudou. Doudou era o apelido de infância do Lili. Quando ele era bem pequenininho, tipo 5, 6 aninhos, era assim que chamavam ele. Então ele ficou, como é que esse dentista sabe que o meu apelido era Doudou?
Então nós vamos voltar no tempo para 15 anos atrás, quando o Lily ainda tinha 5 aninhos e ele morava numa espécie de pequeno conglomerado daqueles apartamentos baixinhos, sabe? Aqueles apartamentos de 2 ou 3 andares no máximo. E ele era vizinho de quem? Do dentista, que na época não era dentista, era um estudante da escola. Eu acredito que eles tenham ali uma diferença de no máximo 5 anos, pelo que dá a entender nas imagens, que um ainda estava no primário e o outro já estava no fundamental. Lembrando que quando eles são adultos, o Lily já tem 20 anos e o doutor tem menos de 30. Então não sei se a diferença de idade é maior ou menor do que isso. Eu sei que ela é um pouquinho grande, mas nada que você fica, que isso, minha gente? Enfim, eles eram vizinhos e o que acontece? A família do doutor não era muito atenciosa não, sabe? Ele ficava sozinho a maior parte do tempo naquele apartamentinho e, ao contrário da família do Lily, que a mãe dele era super carinhosa, super presente, atenciosa, divertida, e toda vez que ela via aquele menino sozinho, ela ficava, entra aqui, come com a gente, pode fazer sua lição de casa aqui, não tem problema não, pode ficar aqui, se você quiser brincar com meu filho também, ó, me caça sua casa. Ela era um amor, gente, ela era aquela vizinha simpática, sabe, que faz bolo e divide entre os apartamentos, ela era essa vizinha legal. E como o doutor não estava acostumado a ter atenção, né, ele estava literalmente sempre sozinho, ele às vezes fingia que não tava com a chave de casa. Ele escondia a chave de casa pra fingir que não conseguia entrar, só pra ela convidar ele pra ficar com eles. Pra ele ter um pouco de carinho que ele não recebia. Achei tão fofo, achei tão bonitinho. E isso durou pouco tempo, porque logo os pais dele decidiram se mudar. Não explica por quê, não explica se foi por causa de trabalho, etc. Provavelmente foi, e ele vai morar nos Estados Unidos, que lembre-se que é onde ele se formou. E ele e o Lily, quando eram pequenos, eram apegados. O Lily achava ele super legal, super descolado, eles brincavam juntos, eles conversavam, faziam muitas coisas, e agora o melhor amigo dele tá indo embora. Então o Lily fica muito triste, ele chora muito, e o doutor, ele promete, eu vou voltar, tá bom? Eu vou voltar pra esse menino chorão. E melhor ainda, o Zilan, o doutor Zilan, reconheceu o Lily desde a primeira vez que o viu. E ele fala isso pro Lily, e o Lily fala, por que tu não me falou, desgraça? E ele, eu tava esperando você me reconhecer. E ele, eu tinha 5 anos, já se passaram 15 anos, como é que eu ia lhe reconhecer? Eu não lembro o rosto nem de nenhuma professora que eu tive quando eu era criança, imagina se eu ia lembrar da sua cara, menino. Gente, não posso nem julgar o Lily, porque eu sou igual, eu não aguento mais o povo chegando falando, eu lhe conheço, aí eu, de onde? Ele, peguei você no colo. Como é que eu vou lembrar meu parceiro? Bom, eles saem do consultório enquanto estão tendo essa conversa sobre o passado, só que o Lily esquece a muleta dele lá no consultório do Dr. Zilan. E ele tropeça e o doutor segura ele. Amo essas cenas. Desculpa, amo o clichê de tropeçar e o par romântico segurar, maravilhoso. Segura. Então o doutor é extremamente direto. Eu não tava esperando, eu achei que ele fosse enrolar, mas ele não. Ele olha pro Lily e fala, Lily, você gosta de mim? E o Lily faz assim. E depois faz assim. E fala, doutor não, né? Ele chama de Zilan. Você tem namorada? Né? Esquecemos desse detalhe todo, né? Que o doutor supostamente tinha uma namorada. E vamos ficar no supostamente mesmo, porque ele não tem. Ele simplesmente dizia que tinha uma namorada para evitar inconvenientes no local de trabalho. Porque acontecia das pessoas que trabalhavam com ele darem em cima dele, ainda acontece de pacientes darem em cima dele. Então ele criou essa namorada fictícia para poder trabalhar com sossego. O homem não pode ser bonito. O crime dele foi ser bonito demais. Ele fica, pera, então você não tem namorada? É. Então eu tenho uma chance. É. E o Lily começa a chorar. Começa a chorar, tipo, E o Zilan fica, meu Deus, você continua o mesmo chorão de sempre. Enquanto o Lily tá ali se debulhando em lágrimas, o Zilan, ele dá um beijinho, assim, muito fofo no olhinho do Lily, para que as lágrimas dele acabem. Ai, eu sei, meu amor. E aliás, esse é o beijo da história, tá? A gente não tem beijo na boca, não tem nada. Como eu disse, é uma história pra baixinhos. Não acontece nada demais nela. Ela é praticamente leitura livre, eu acho que eu colocaria ali
no máximo uma faixa etária de 10 anos, e olhe lá, pra mim é mais leitura livre, porque eu não encontrei a classificação indicativa dessa obra, mas enfim, esse é o beijinho romântico que eles têm, e a história vai se encerrar com eles iniciando ali esse suposto relacionamento, né, não fica uma coisa escrachada, mas mostra que eles trocam o número de contato e que sim, o doutor aceita a declaração de amor do Lily, e eles começam ali o seu namorico bonitinho, maravilhoso. Eu gosto muito dessa história, ela é muito fofa, ela só tem 10 capítulos, mas são 10 capítulos muito deliciosos, principalmente pra quem leu Os 10 Anos que Mais Te Amei e chorou de não se aguentar mais. Isso vem como um band-aid, né, pra limpar a gente. Se vocês quiserem, eu trago sim um vídeo sobre Os 10 Anos que Mais Te Amei, na verdade eu já pretendo trazer, só que como é uma obra muito grande, eu não sei como é que eu vou fazer, ela acaba em 30 minutos de vídeo, que é o máximo que meu celularzinho consegue aguentar. Enfim, gente, essa é uma leitura que valeu muito a pena o meu tempo, eu tenho certeza que vai valer a pena o tempo de vocês. Eu também acho que ela é uma boa história para leitores iniciantes. Tchau!